A história possui um senso de humor ácido e uma paciência implacável para desmascarar os arrogantes. Ela adora permitir que os cegos riam alto e primeiro, apenas para deixá-los em um silêncio sepulcral, quando a realidade prova o quão errados eles estavam. Durante séculos, as mesmas multidões que zombaram de visionários foram as primeiras a carregar as pedras para construir estátuas em sua homenagem. Galileu foi chamado de delirante por observar as estrelas. Tesla foi ridicularizado em salas de reuniões por mentes pequenas, e cada pessoa que carregava o estigma de ser uma escolhida teve que caminhar descalça pelo fogo do escárnio antes que a massa finalmente acordasse para a verdade nua e crua. E aqui reside a parte mais irônica e, de certa forma, cômica de todo esse espetáculo humano. As mesmas bocas que antes cuspiam dúvidas venenosas e desdém são, invariavelmente, as primeiras a gritar para quem quiser ouvir que sempre souberam do seu potencial. É nesse ponto que a narrativa se torna verdadeiramente deliciosa para quem observa de fora. Porque, enquanto eles estavam ocupados rindo de você, descartando seus planos como fantasias e tratando a sua certeza inabalável como se fosse apenas uma arrogância juvenil, você já guardava o roteiro do final dessa história dobrado perfeitamente no seu bolso. Você não estava correndo desesperadamente para provar o seu valor para ninguém. Em vez disso, você estava mergulhado no estudo, construindo seus alicerces no silêncio, afiando suas ferramentas e desfrutando silenciosamente da comédia involuntária da miopia alheia. Agora que as cortinas finalmente se ergueram e o palco está iluminado, eles conseguem enxergar o que você sempre soube. As revelações estão atingindo essas pessoas como tijolos pesados, que elas nunca acreditaram que cairiam sobre suas cabeças, e o sentimento de tolice que elas carregam agora pesa muito mais do que qualquer insulto que já tenham lançado contra você. A grande ironia é que a gargalhada deles não foi apenas um erro de julgamento. Foi, na verdade, a trilha sonora da própria ruína deles. Este vídeo não é apenas uma crônica sobre a sua vitória ou uma simples validação do seu caminho. É o registro do exato momento em que eles percebem, com um nó na garganta, que você estava 3 passos à frente, desde o primeiríssimo segundo, enquanto eles ainda estavam decorando falas para uma peça de teatro que já tinha saído de cartaz há muito tempo. O primeiro grande despertar para eles, e o mais doloroso de todos, é a percepção de que você nunca precisou da permissão de ninguém para ser quem você é. Essa verdade sozinha é o suficiente para desestabilizar qualquer um que um dia acreditou, do alto de sua prepotência, que detinha as chaves do seu destino ou os portões da sua vida. As pessoas têm uma necessidade quase patológica de acreditar que são guardiãs de portais, que a sua ascensão depende de alguma forma misteriosa da aprovação ou da bênção delas. Elas adoram agir como se, sem o aceno positivo de suas cabeças, nada pudesse avançar no mundo. Mas aqui está o segredo que elas nunca viram chegando. Você nunca esteve parado diante do portão delas, esperando para entrar. Enquanto elas perdiam tempo polindo suas chavinhas de plástico e vigiando portas que não levavam a lugar nenhum, você já estava pavimentando a sua própria estrada, a quilômetros de distância de qualquer autoridade medíocre. É isso que as deixa tão desconfortáveis agora, porque a permissão nada mais é do que o controle disfarçado de preocupação genuína. Quando alguém te pergunta com aquele ar de superioridade se você tem certeza de que está pronto, ou sugere que talvez fosse melhor esperar um pouco mais, isso pode parecer cuidado na superfície, mas no fundo é apenas uma tentativa desesperada de te atrasar para que elas continuem se sentindo superiores. Eles queriam que você precisasse deles. Eles queriam atuar como árbitros da sua existência, decidindo quando você teria permissão para dar o próximo passo. Mas você não ficou parado esperando por apitos ou luzes verdes. Você simplesmente caminhou direto, passando por cima das regras invisíveis que eles juravam que você obedeceria. E é exatamente por isso que eles se sentem tão patéticos hoje. Cada centímetro de progresso que você conquistou sem pedir licença expôs o fato de que a autoridade deles sempre foi uma ilusão barata. A validação vinda de fora nunca foi o seu combustível. Era apenas um ruído de fundo que você aprendeu a ignorar. Você não perdeu tempo discutindo, não implorou para ser compreendido e não tentou convencê-los da sua visão. Você apenas continuou se movendo, e esse movimento constante falou muito mais alto do que qualquer debate filosófico jamais poderia falar.
A verdade mais profunda e cortante que vamos explorar hoje é que as pessoas entram em pânico absoluto quando percebem que você não orbita ao redor das opiniões delas. Elas conseguem lidar com a rejeição, conseguem até lidar com o confronto direto, mas o que elas não suportam, sob hipótese alguma, é serem irrelevantes. No momento em que você parou de buscar permissão, você as tornou irrelevantes para o seu destino. E isso dói muito mais do que qualquer ofensa. Não é que você as desrespeitou, você apenas provou que elas nunca foram tão importantes quanto acreditavam ser. Agora, essas mesmas pessoas estão tentando reescrever a história às pressas, fingindo que sempre apoiaram a sua jornada. Mas a linha do tempo não mente. Eles duvidaram, eles zombaram e eles tentaram te puxar para trás. E você avançou de qualquer maneira. O golpe final de mestre é que você nem sequer fez isso para se vingar. Além disso, o que realmente os assombra é perceber que você nunca precisou de um convite ou de uma validação externa para ocupar o espaço que já lhe pertencia por direito. Enquanto eles esperavam que você implorasse por uma migalha de reconhecimento, você simplesmente seguiu em frente, consciente de que a permissão deles era um peso morto do qual você não precisava. Essa ficha caindo é a ferida que vai arder neles muito depois que as risadas de deboche silenciarem. E sabe por que isso dói tanto? Porque agora eles entendem que o silêncio deles não te parou e a desaprovação deles não te diminuiu. Continuando nossa jornada, chegamos ao segundo ponto crucial. A dúvida deles foi, na verdade, o seu projeto de construção mais detalhado. Pense bem, cada palavra de descrédito, cada olhar de soslaio e cada sussurro de que você não seria capaz. Você não deixou nada disso se perder no vento, não é? Pelo contrário, você usou toda essa negatividade como matéria-prima bruta para erguer algo que eles jamais imaginaram ser possível. Já parou para notar como a descrença alheia funciona como um mapa que aponta exatamente para onde você precisa fortalecer suas bases? Eles achavam que, ao apontar o que consideravam ser suas fraquezas, eles te esmagariam. Que erro fatal de cálculo! Em vez de se deixar abater, você pegou cada uma dessas críticas e as transformou em colunas de sustentação. O arrependimento deles queima hoje porque eles percebem que, em vez de te bloquear, eles te deram as coordenadas do trabalho que precisava ser feito. Quando disseram que você não tinha disciplina, você dobrou a sua constância. Quando zombaram da sua falta de contatos, você aprendeu a florescer sem depender de favores de ninguém. Quando questionaram sua inteligência, você mergulhou em estudos e conhecimentos que eles nem sequer conseguem tatear. Os mesmos pontos que eles usaram para te ridicularizar foram os mesmos que você escolheu para se tornar um mestre. Sem querer, eles te entregaram um manual de como superá-los. Você já percebeu que a dúvida é um espelho? Ela raramente fala sobre o seu potencial real e quase sempre revela as limitações que as outras pessoas impõem a si mesmas. As vozes deles não eram um veredito sobre o que você poderia alcançar, mas sim um anúncio público do teto baixo que eles mesmos habitam. Mas você teve a sabedoria de ouvir de forma diferente. Você não aceitou o insulto como uma sentença. Você o recebeu como uma instrução. Era como se cada ofensa fosse uma placa de sinalização. Trabalhe aqui, fortaleça ali, afie aquela habilidade. É por isso que o seu sucesso hoje parece tão cirúrgico e preciso. Não foi sorte, não foi aleatório. Foi uma engenharia meticulosa, feita sobre a própria negatividade que lançaram contra você. Agora, eles sentem o ferrão da própria falha estratégica. Eles juravam que estavam te atrasando, quando, na verdade, estavam te entregando o mapa do tesouro para deixá-los para trás. A ironia que eles não conseguem evitar hoje é que o projeto de vida que os deixa sem palavras foi desenhado com a tinta da própria zombaria deles. A descrença deles não te destruiu. Ela documentou o caminho exato para a sua vitória. E agora, cada passo que você dá com firmeza serve como um lembrete constante de que eles ajudaram a construir a estrutura da própria humilhação. Eles se tornaram os arquitetos involuntários do seu triunfo. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é o que mais tira o sono dessa gente. Você já tinha lido o ambiente muito antes de eles terminarem de montá-lo. O que os deixa desestabilizados é perceber que você não estava apenas reagindo ao que acontecia. Enquanto eles ainda tentavam organizar as peças no tabuleiro, achando que tinham o controle do ritmo e do cenário, você já estava 10 jogadas à frente. Você já tinha estudado as energias em jogo
a política de bastidores e aquelas regras silenciosas que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Como você conseguiu prever as armadilhas e identificar onde as rachaduras apareceriam antes mesmo de o primeiro peso ser colocado? É que o dom da previsão não precisa de fogos de artifício. Ele se manifesta através da paciência, da observação aguçada e da capacidade incrível de ficar imóvel enquanto os outros correm desesperados em direção aos próprios erros. Eles confundiram o seu silêncio com ignorância. Eles achavam que você estava perdido no momento, sem entender o que acontecia, quando, na realidade, você estava processando cada detalhe. Você notou quem precisava desesperadamente de atenção para se sentir importante. Você identificou quem falava mais alto apenas para mascarar uma insegurança profunda. Você viu as alianças frágeis sendo formadas e os egos tentando se sobrepor à realidade. Enquanto eles faziam barulho, você acumulava dados. Enquanto eles buscavam o palco, você buscava a verdade. Essa percepção profunda permitiu que você limpasse o terreno antes mesmo de a obra começar, deixando-os perdidos em um cenário que eles achavam que dominavam, mas que você já tinha decodificado por completo. Continuando nossa jornada por essa percepção implacável, percebemos que você não estava apenas observando os movimentos superficiais daqueles que jogavam dos dois lados, fingindo neutralidade, enquanto teciam tramas nos bastidores. Você foi muito além. Você decifrou os padrões de comportamento deles, como se estivesse lendo um roteiro que já tinha visto centenas de vezes. Sabe aquela sensação de já saber o final do filme, enquanto os outros ainda estão tentando entender o elenco? Pois é, no momento exato em que eles acreditavam que estavam finalmente se organizando e ganhando fôlego, você já tinha mapeado o desfecho de cada movimento deles. Você já sabia, com uma precisão cirúrgica, quem seria o primeiro a trair, quem desmoronaria sob a menor pressão e quem mudaria de lado assim que as apostas ficassem altas demais. Não se tratava de sorte, intuição mística ou qualquer tipo de feitiçaria. Era pura e simples clareza mental. Enquanto eles estavam ocupados demais, atuando em suas pequenas peças teatrais, você estava ocupado decodificando a essência de cada um. E agora, o peso dessa percepção cai sobre eles como um fardo insuportável. Eles nutriram a ilusão de que eram os grandes arquitetos, os gênios projetando todo o palco onde a vida acontece. Mas a verdade dói. Você já tinha esboçado a planta baixa completa, enquanto eles ainda estavam decidindo quais ferramentas usar. É por isso que você se move com essa certeza que tanto os incomoda. É por isso que você não corre em círculos, não entra em pânico e não se desespera como eles fazem diante do imprevisto. A sua calma é o que mais os desestabiliza, porque ela expõe, sem dizer uma palavra, o quão despreparados eles realmente são para a realidade. Ler o ambiente antes mesmo de ele ser construído significou que você nunca foi refém do roteiro deles. Você não ficou sentado esperando para ver como as coisas se desenrolariam. Você já as tinha visto em sua mente. E essa sua capacidade de antever os fatos é o que faz com que a risada deles soe tão oca e sem vida agora. Eles tentaram te ridicularizar por você escolher o isolamento ou por se manter à parte, mas a realidade é que você não estava atrasado ou por fora. Você já tinha terminado um jogo que eles estavam apenas começando a aprender as regras. Esse é o tipo de vantagem intelectual e espiritual que ninguém consegue fingir, e é exatamente por isso que eles nunca vão te perdoar. Mas não para por aí, pois entramos agora em um ponto ainda mais profundo. O que eles chamavam de arrogância, na verdade, era apenas precisão. Já percebeu como as pessoas são rápidas em rotular a confiança alheia como ego inflado, quando essa confiança não cabe na visão limitada e estreita que elas têm do mundo? Você nunca precisou gritar para impressionar ninguém. Você nunca precisou fazer barulho ou criar polêmicas vazias para inflar a sua própria imagem. Você simplesmente afirmou o que já sabia que ia acontecer. E porque eles não conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz, porque a imaginação deles estagnava exatamente onde a sua começava, eles presumiram que você estava exagerando ou sendo pretensioso. Na verdade, você não estava se gabando de nada. Você estava apenas declarando fatos antes do tempo. Agora, esses mesmos fatos estão parados diante deles como provas irrefutáveis. E as acusações que eles lançaram contra você ecoam de volta como um constrangimento público. A precisão sempre parecerá arrogância para aqueles que não conseguem acompanhar o seu ritmo.
Quando você fala com convicção, você perturba quem vive mergulhado na hesitação e na dúvida. Quando você age sem vacilar, você abala quem depende de segundas opiniões para se sentir seguro. Eles não ficaram ofendidos com a sua suposta soberba, eles ficaram ofendidos com a sua lucidez. A clareza é ofensiva porque ela não deixa margem para as desculpas esfarrapadas deles, não oferece oxigênio para a descrença alheia respirar. Você disse o que viu, e o que você viu se concretizou, deixando-os sem defesa, restando apenas o silêncio amargo do ressentimento. A verdade nua e crua é que a arrogância é vazia e precisa de reconhecimento constante, enquanto a precisão é sustentada por evidências sólidas. A arrogância exige aplausos para se sentir real. A precisão cria resultados que falam por si. Você não precisou de validação externa, porque as suas palavras já estavam ancoradas na realidade muito antes de qualquer outra pessoa perceber o que estava acontecendo. Essa é a razão pela qual eles se sentem tão tolos agora. Eles acharam que estavam zombando de um sonhador iludido, quando, na verdade, estavam zombando do profeta da própria queda deles. E agora, a ironia dessa situação queima. Aquilo que eles uma vez desprezaram com um revirar de olhos é exatamente o que agora são forçados a reconhecer como verdade absoluta. O desfecho chegou exatamente como você previu, vírgula por vírgula. E não foi por sorte ou acaso, mas porque você estava alinhado com a realidade dos fatos. Eles confundiram visão de futuro com prepotência, mas os registros da vida mostram o contrário. Você não contou vantagem, você apenas disse a verdade antecipadamente. E hoje, essa verdade se mantém de pé, muito mais alta e imponente do que as risadas deles jamais foram. Além disso, é fundamental percebermos que aquele riso de deboche que você ouviu tantas vezes nunca foi uma demonstração de inteligência ou de percepção aguçada. Na verdade, a zombaria deles nada mais era do que uma camuflagem, uma tentativa desesperada de esconder a própria confusão mental diante de um enigma que eles simplesmente não conseguiam decifrar. Você já reparou como o ser humano reage quando se depara com algo que foge completamente ao seu entendimento? Existem apenas dois caminhos. Ou se estuda aquilo com humildade, ou se recorre ao ridículo. E como todos sabemos, ridicularizar é o caminho mais curto, mais fácil e mais preguiçoso. Eles escolheram o atalho, confundindo o próprio sarcasmo com superioridade, sem perceber que, ao fazerem piada da sua jornada, estavam assinando uma confissão pública de que não conseguiam acompanhar o seu ritmo. O que realmente tirava o sono dessas pessoas não era o fato de você ser diferente, mas sim o fato de que a sua diferença possuía uma estrutura sólida e uma lógica que eles eram incapazes de ler. Você não estava à deriva, flutuando sem rumo. Você se movia sob uma cadência que eles não sabiam contar e construía sua vida com regras que eles nunca se deram ao trabalho de aprender. Será que eles riam porque você era realmente engraçado? Ou riam porque a sua existência representava uma ameaça silenciosa ao castelo de areia que eles chamam de realidade? Eles preferiam acreditar que você estava apenas improvisando, que era uma questão de sorte ou até de delírio, porque aceitar a alternativa, a de que você era alguém deliberado, disciplinado e focado, os obrigaria a confrontar a própria mediocridade e preguiça. O riso deles era, em última análise, um mecanismo de autodefesa. Era a única forma que encontraram de não admitir que estavam sendo superados em todos os níveis. É um padrão comum. O escárnio é quase sempre a máscara preferida da inferioridade. Eles tentaram te diminuir, tentando forçar a sua vastidão a caber na escala limitada deles. Mas a única coisa que conseguiram foi criar um contraste ainda mais nítido, destacando o quão acima do nível deles você sempre operou. E agora que o tempo, esse juiz implacável, revelou os frutos concretos do seu esforço, aquelas gargalhadas soam vazias e foscas, até para os ouvidos deles. O que antes era tratado como uma piada sem sentido, hoje se desdobrou em uma imagem de clareza inegável. Cada passo seu que parecia estranho ou arriscado aos olhos da massa, agora se revela como um movimento de precisão cirúrgica. As piadas deles não envelheceram bem, elas envelheceram como provas documentais de uma incapacidade crônica de compreensão. Essa é a sua vitória silenciosa e mais profunda. Você não gastou saliva tentando se explicar ou traduzir a sua linguagem para pessoas que se recusavam terminantemente a aprender LE. Você simplesmente continuou vivendo a sua verdade,
E hoje é óbvio para qualquer um que o que eles ridicularizavam nunca foi um erro, mas sim uma genialidade que a mente deles não tinha capacidade de processar. O deboche nunca foi um veredito sobre quem você é, mas um espelho refletindo a frustração de quem não consegue resolver o que você já domina há muito tempo. E essa percepção, meu amigo, pesa muito mais no peito deles do que qualquer piada que um dia tenham lançado contra você. Continuando nossa jornada, entramos em um território ainda mais sensível: o medo da exposição. Você já parou para pensar que, enquanto eles tentavam te vigiar ou encontrar algo para te expor, o verdadeiro pavor de serem descobertos sempre pertenceu a eles? Desde o primeiro dia, você nunca sentiu a necessidade de se esconder, de editar a sua personalidade ou de encenar um personagem para agradar a plateia. As suas cartas sempre estiveram sobre a mesa e as suas razões sempre foram transparentes para quem tivesse a coragem de olhar de verdade. No seu caminho, não houve acordos obscuros feitos em salas fechadas. Não houve vidas duplas ou histórias mal contadas que precisassem de remendos constantes. É por isso que você caminha com tanta leveza, enquanto eles parecem carregar o peso do mundo nos ombros. A sua transparência sempre foi a sua armadura mais resistente. Você viveu de tal forma que, mesmo que alguém tentasse expor a sua vida, tudo o que encontraria seriam verdades que você já assumiu e integrou há muito tempo. Por outro lado, o mundo deles foi construído sobre camadas sucessivas de ocultação e fingimento. Cada sorriso que eles dão é uma máscara cuidadosamente ajustada. Cada promessa feita carrega letras miúdas de segundas intenções. Cada posição de destaque que ocupam é sustentada por alicerces que eles não podem se dar ao luxo de revelar. É por isso que a sua simples presença os deixa tão nervosos. Pessoas que habitam a verdade tornam os mentirosos profundamente desconfortáveis, mesmo sem dizer uma palavra. A sua abertura é um lembrete constante de que a rede de segurança deles é uma completa ilusão. Eles tiveram a audácia de te chamar de ingênuo por ser direto, confundindo a sua clareza com fraqueza, simplesmente porque a única forma que conhecem de operar é nas sombras, através de manipulações e segredos. Mas veja como as mesas viraram. Agora, o peso insuportável desses mesmos segredos está sufocando cada um deles. Aquelas mesmas informações e comportamentos que esconderam para manter o controle transformaram-se em passivos tóxicos que eles não conseguem mais administrar. A segurança que pensavam ter construído através da ocultação tornou-se a sua própria prisão. Enquanto você dorme em paz, sabendo que não há esqueletos no seu armário, eles vivem em um estado de alerta constante, apavorados com a possibilidade de que uma única rachadura na fachada destrua todo o cenário de faz de conta. O que antes eles viam como a sua vulnerabilidade, a sua honestidade nua e crua, revelou-se ser a única base capaz de resistir ao teste do tempo e da pressão. Eles estão presos em um labirinto que eles mesmos criaram, enquanto você permanece livre, operando sob a luz do sol que eles tanto temem. Além disso, é fascinante perceber como o silêncio de quem tem integridade age como um solvente sobre as fachadas de papelão que eles ergueram com tanto esforço. Eles construíram suas mansões usando apenas cortinas finas para esconder o vazio. E agora que o vento da realidade começou a soprar com força, não há onde se esconder. Você já parou para pensar no nível de liberdade que a sua transparência te proporcionou? Enquanto eles perdiam noites de sono tentando decorar álibis, editando versões de histórias mal contadas e apagando rastros de passos tortos, você investia cada gota da sua energia vital em uma única direção: o seu crescimento. Você nunca precisou gastar um segundo sequer ensaiando quem deveria ser, porque a verdade não exige ensaio. É exatamente por isso que você permanece imóvel e sereno, enquanto eles não conseguem parar de se inquietar sob o olhar da justiça. A exposição pública ou o julgamento alheio não podem destruir o que já nasceu sob a luz. A verdade é que segredos apodrecem com o tempo e mentiras se tornam fardos insuportáveis para quem as carrega. As máscaras deles estão rachando sob o próprio peso, e a ironia é quase poética. Eles tentaram usar o medo da exposição como uma armadilha para você, mas hoje são eles que vivem enclausurados no pânico de serem desmascarados, enquanto você caminha livremente sob o sol, sem precisar olhar para trás. Mas não para por aí. Existe um detalhe que os corrói por dentro. Eles perceberam, tarde demais, que enquanto eles achavam que estavam te vigiando,
era você quem estava estudando cada movimento deles. Durante todo esse tempo, a sua quietude foi confundida com ignorância. Eles interpretaram a sua paciência como se fosse uma fraqueza de caráter e a sua calma como uma passividade covarde. Eles realmente acreditaram que operavam por trás de um espelho falso, de onde podiam te julgar e moldar a narrativa ao bel prazer deles sem que você percebesse. Mas você não estava alheio a nada, pelo contrário, você estava em um estado de observação aguda. Você estava catalogando padrões de comportamento, rastreando cada pequena inconsistência nas falas deles e identificando os pontos cegos que eles juravam ser invisíveis. Você já notou como as pessoas costumam subestimar o poder de quem observa em silêncio? É uma força que não precisa de alarde ou drama. É constante e implacável, como a água que, gota a gota, esculpe a pedra mais dura. Enquanto eles inflavam o ego e se gabavam de seus esquemas, você estava apenas coletando as peças de um quebra-cabeça que eles mesmos entregaram de bandeja. O que os deixa mais perturbados agora é saber que você possui o mapa completo do caráter deles, as forças, as carências e, principalmente, as podridões. E o pior, você não precisou usar de nenhum artifício sujo para conseguir isso. Eles se entregaram sozinhos, movidos pela própria arrogância de achar que você não tinha capacidade intelectual para lê-los. Agora, o jogo virou de forma inegável. Eles sentem que você se move com uma precisão cirúrgica que eles não conseguem acompanhar. Essa incerteza os devora. Eles suspeitam que você já conectou todos os pontos, mas a incapacidade de provar o que você sabe gera uma paranoia que os consome dia e noite. Você nunca precisou gritar ou planejar vinganças mirabolantes para assumir o controle da situação. Você simplesmente esperou, aprendeu e guardou. Agora, cada movimento que eles tentam fazer é previsível, porque você já estudou o manual de instruções que eles te deram sem perceber. O golpe mais doloroso para o ego deles é descobrir que aquela pessoa que eles ridicularizavam como ingênua era, na verdade, a única que estava reunindo silenciosamente tudo o que era necessário para vencê-los no final. Continuando nossa jornada, chegamos ao ponto número 8. Eles confundem imobilidade com estagnação. Para a mente limitada deles, as suas fases de recolhimento pareciam fracasso. Eles olhavam para as suas pausas e enxergavam paralisia, viam a sua contenção e chamavam de covardia. Eles são incapazes de compreender que não se mover de forma barulhenta não significa estar parado. Eles foram condicionados por uma sociedade superficial a acreditar que o progresso só existe se for barulhento, se for postado, se for aplaudido por plateias vazias. Eles acreditam piamente que, se você não está anunciando cada passo que dá aos quatro ventos, você simplesmente desistiu de caminhar. Mas o que eles não sabem é que, enquanto eles faziam barulho para parecerem importantes, você estava fortalecendo as suas bases no escuro, preparando um salto que eles jamais serão capazes de alcançar. Continuando nossa jornada, precisamos entender que essa autoridade inabalável que você carrega agora é o que realmente tira o sono daqueles que vivem de aparências. Mas não para por aí. Você já parou para notar como a segurança de quem não precisa provar nada é infinitamente mais intimidadora do que o barulho de quem precisa de plateia? Enquanto eles se esforçam para manter as costuras desse figurino social que criaram, você simplesmente existe na sua verdade mais crua e potente. Eles olham para você e não conseguem encontrar as rachaduras que esperavam, porque o que você construiu não foi feito para os olhos dos outros, mas para resistir às tempestades que só você sabe que enfrentou. O poder deles é como uma maquiagem pesada sob o sol do meio-dia. Começa a derreter no primeiro sinal de calor real. Já o seu é como a própria rocha que sustenta a montanha. Você já se perguntou por que o seu silêncio incomoda tanto quem vive de barulho? É porque o silêncio de um escolhido é reflexivo. Ele funciona como um espelho que devolve para o arrogante a imagem da sua própria vacuidade. Eles tentam projetar em você uma fraqueza que não existe, mas acabam colidindo com uma barreira de convicção que eles jamais conseguirão comprar ou simular. Esse contraste é o que gera o desconforto visceral que eles sentem na sua presença. Eles percebem, lá no fundo, que enquanto eles alugavam influência com sorrisos falsos e alianças de conveniência, você estava comprando a sua liberdade com o preço alto da disciplina solitária. Eles possuem seguidores, talvez, mas você possui fundamento. Eles têm aplausos, mas você tem respeito próprio.
E no tribunal da vida, o respeito próprio sempre anula o aplauso efêmero. Número 10. Eles confundiram a sua misericórdia com amnésia. Esse é um erro clássico de quem opera na frequência da manipulação. Eles acreditam que, porque você não se vingou de forma barata ou não gritou aos quatro ventos as injustiças que sofreu, você de alguma forma esqueceu o que foi feito, ou, pior, que você não teve forças para reagir. Quengano monumental. O que eles não entendem é que o perdão, ou mesmo o simples ato de seguir em frente, não é um sinal de que a conta foi apagada, mas de que você se tornou valioso demais para gastar seu tempo cobrando dívidas de gente insolvente. Por que você perderia sua energia tentando punir quem já está sendo punido pela própria mediocridade todos os dias? A verdadeira justiça não precisa de alarde. Ela se manifesta na distância intransponível que agora existe entre onde eles estão e onde você chegou. Eles observam de longe, tentando encontrar uma forma de se reaproximar, de pegar uma carona no seu brilho, mas percebem que o acesso foi revogado. O contrato de proximidade que eles tanto abusaram expirou, e não há renovação possível para quem traiu a confiança no escuro. Eles sentem o peso dessa exclusão porque agora entendem que perderam o direito de estar à mesa com alguém que eles tentaram deixar com fome. Você não precisa dizer uma única palavra agressiva. A sua prosperidade, a sua paz de espírito e a sua recusa em descer ao nível deles são as sentenças mais pesadas que poderiam ser proferidas. Número 11. A sua intuição se transformou em uma arma de precisão que eles não conseguem camuflar. Depois de passar pelo processo de afiação no deserto, os seus sentidos ficaram tão aguçados que você consegue sentir o cheiro da falsidade antes mesmo de a primeira palavra ser dita. Eles tentam usar as mesmas táticas de antes, os mesmos jogos mentais, as mesmas armadilhas emocionais. Mas é como se estivessem tentando caçar um leão com uma rede de borboletas. Você enxerga através das intenções, lê as entrelinhas e percebe os movimentos antes que eles se concretizem. Isso os apavora. Eles sentem que não podem mais manipular a sua realidade, e para um controlador, perder o controle sobre o outro é como perder o ar. Já parou para pensar no quão libertador é não ser mais enganável? Essa clareza não veio de livros, mas das cicatrizes que você transformou em sabedoria. Você não é mais o alvo fácil que eles conheceram no passado. Agora, você é o observador que decide quem entra e quem sai do seu círculo sagrado. Eles tentam encontrar uma brecha, uma fraqueza, um resquício daquela versão antiga de você que buscava aprovação, mas não encontram nada além de uma integridade blindada. Eles odeiam o fato de que você não precisa mais deles para nada, nem mesmo para se sentir validado. Você se tornou o seu próprio padrão de medida, e isso é a independência absoluta que eles nunca terão a coragem de buscar. Por fim, o número 12. Você parou de lutar contra a corrente e se tornou a própria maré. Eles ainda estão lá, remando desesperadamente contra a vida, tentando forçar resultados, tentando derrubar portas que já foram trancadas pelo destino. Você, no entanto, aprendeu a arte do fluxo. Você entendeu que, quando o propósito está alinhado com a ação, não há necessidade de pressa ou de força bruta. A sua presença agora tem um peso gravitacional. As coisas vêm até você, porque você se tornou o centro de sua própria autoridade. Eles veem isso e chamam de sorte, chamam de privilégio, chamam de qualquer coisa para evitar admitir que você simplesmente se tornou mais forte do que eles. A ironia final é que, ao tentarem te enterrar, eles apenas forneceram o solo rico de que você precisava para criar raízes mais profundas. Eles foram os instrumentos involuntários da sua ascensão. Sem a perseguição deles, talvez você tivesse se acomodado na superfície. Sem as mentiras deles, você talvez não tivesse buscado a verdade absoluta. Agora, você está em um patamar onde os gritos deles mal podem ser ouvidos. O figurino deles continua lá, cada vez mais gasto e ridículo, enquanto a sua essência brilha com uma luz que não precisa de eletricidade externa para se manter acesa. Você não venceu apenas o jogo deles. Você provou que o jogo deles nunca foi digno do seu tempo. E agora, o que resta para eles senão observar, em silêncio absoluto, a magnitude de quem eles nunca puderam conter? Continuando nossa jornada por essa percepção, é fascinante notar como o tempo age como um juiz silencioso, porém implacável. Você já percebeu que, enquanto eles se desgastam tentando sustentar uma mentira,
que exige manutenção 24 horas por dia, você simplesmente descansa na solidez da sua verdade? Manter uma farsa é como tentar segurar areia entre os dedos. Quanto mais força eles fazem, mais a realidade escapa. Eles acreditaram piamente que o silêncio da sua parte era um sinal de ignorância, ou pior, de derrota. Mal sabiam eles que o seu silêncio era, na verdade, uma cadeira na primeira fila para o espetáculo da própria ruína que eles estavam encenando. Quantas vezes você os viu arquitetando algo e sentiu apenas uma pontada de piedade por tamanha previsibilidade? Para quem vive na luz, as sombras que os outros tentam projetar parecem apenas desenhos infantis, sem profundidade e sem poder real. Mas não para por aí. O que realmente os corrói por dentro é perceber que as armadilhas que prepararam com tanto esmero acabaram servindo apenas de degraus para a sua ascensão. Você já se perguntou por que as tentativas de te derrubar parecem sempre surtir o efeito oposto? É porque a sua fundação não foi construída sobre a aprovação alheia ou sobre jogos de poder, mas sobre uma essência que não pode ser comprada ou imitada. Eles investiram tudo o que tinham em parecer, enquanto você investiu em ser. E a diferença entre o figurino e o corpo é que o figurino rasga, desbota e sai de moda, mas o corpo, a alma, o núcleo, esses permanecem. Eles são como atores que esqueceram que o espetáculo tem hora para acabar, e agora que as luzes da realidade estão se acendendo, eles não têm para onde fugir com suas maquiagens borradas. Além disso, há uma justiça poética muito específica no modo como a relevância deles evapora. Eles achavam que o mundo girava em torno de suas pequenas intrigas, mas você mostrou que o mundo ignora o ruído quando encontra a melodia. Você não precisou gritar que eles estavam errados. A sua paz foi o grito mais alto. A sua capacidade de prosperar em ambientes onde eles disseram que você murcharia é o veredito final que eles tentam desesperadamente não ler. Mas eles leem. Eles veem em cada conquista sua, em cada sorriso genuíno e em cada passo firme, a confirmação de que a visão limitada que tinham sobre você era apenas um reflexo da própria insignificância deles. Eles tentaram te rotular para se sentirem superiores, mas você se tornou um capítulo que a mente pequena deles simplesmente não consegue processar. Essa desconexão entre o que eles planejaram e o que você realizou cria um abismo que agora os engole. Eles se veem forçados a admitir, mesmo que apenas no escuro de seus próprios quartos, que a força que você emana não é fruto de sorte, mas de uma coerência interna que eles nunca tiveram coragem de buscar. Já notou como o brilho de alguém autêntico cega quem vive de aparências? Eles não suportam o seu reflexo porque ele denuncia o vazio por trás das máscaras deles. Eles esperavam que você se perdesse no labirinto que eles criaram, mas você simplesmente caminhou por cima das paredes, olhando para baixo com a clareza de quem sabe que o jogo deles nunca teve importância real. Número 12. A sua vitória é silenciosa, porque a verdade não precisa de megafone. Enquanto eles buscavam aliados para suas causas perdidas e tentavam convencer o maior número possível de pessoas sobre a sua falha, você estava ocupado demais, construindo o seu império interior. E agora? O que eles têm? Um rastro de fofocas que ninguém mais leva a sério e um cansaço existencial que não pode ser curado com novas mentiras. Você, por outro lado, tem a tranquilidade de quem não deve explicações ao teatro alheio. A estratégia deles foi entretenimento para você, porque você já conhecia o final do roteiro. A mentira cansa, a manipulação isola e a verdade liberta. Eles se tornaram vítimas do próprio veneno, enquanto você usou o ódio deles como combustível para voar ainda mais alto, transformando o que deveria ser um ataque em uma prova definitiva da sua resiliência inabalável. No fim, quem realmente estava no controle? Aquele que tentava manipular os fios ou aquele que se recusou a ser uma marionete? Além disso, essa calma que você manteve não foi apenas uma escolha passiva, mas a maior das armadilhas que eles mesmos ajudaram a montar. Você já percebeu como o silêncio absoluto pode ser muito mais ensurdecedor do que qualquer grito de guerra? Enquanto eles se desgastavam tentando decifrar o seu próximo passo, você estava apenas observando o inevitável desmoronamento de uma estrutura que nunca teve base sólida. A paciência tem essa beleza intrínseca. Ela vira o jogo a seu favor sem que você precise sequer levantar um dedo. Eles acreditavam piamente que estavam agindo nas sombras, protegidos por uma astúcia que só existia na cabeça deles. Mas a verdade
é que os próprios padrões repetitivos acabaram por traí-los. Eles confundiram a sua quietude com ingenuidade, mas na realidade você estava apenas colhendo as evidências, esperando o momento em que o peso das próprias mentiras deles os fizesse sucumbir. O que eles orgulhosamente chamavam de estratégia nada mais era do que um ciclo vicioso, uma repetição barata de táticas que você já tinha aprendido a neutralizar muito antes de eles começarem. Agora que o tempo finalmente cobrou a conta, eles sentem esse deslocamento de poder. Os truques perderam o brilho, as encenações já não arrancam mais aplausos, e a relevância deles murcha a cada dia que passa, enquanto você permanece aqui, firme, inabalável e completamente intocado por essa tempestade de ego. É exatamente por isso que um sentimento de inquietação tomou conta deles agora. Eles conseguem sentir o controle escorregando por entre os dedos, enquanto o seu poder pessoal permanece intacto e soberano. Você não precisou ser mais esperto do que eles no jogo sujo que eles propuseram. Você só precisou durar mais. Aquela estratégia que antes parecia ameaçadora e imponente, hoje não passa de algo infantil e transparente aos seus olhos. Existe uma ironia quase poética nisso tudo. Enquanto eles se exauriam, tentando vencer uma competição de fumaça e espelhos, gastando cada grama de energia em aparências, você estava conservando as suas forças para o que é real e duradouro. E é por essa razão específica que quando as cortinas finalmente se fecham, você é o único que continua de pé no palco da vida. Mas não para por aí. O erro fatal deles foi não terem apenas subestimado a sua capacidade. Eles leram o enunciado do problema de forma totalmente errada. Eles acreditaram que a vida era sobre quem conseguia ostentar mais, quem falava mais alto ou quem acumulava mais símbolos de status e seguidores superficiais. Eles confundiram o estilo com a substância e o espetáculo com o verdadeiro poder. Como eles poderiam entender o seu progresso se você nem sequer estava participando do mesmo concurso que eles? Você estava operando sob um conjunto de regras completamente diferente, leis que eles nem sabiam que existiam. O verdadeiro teste nunca foi sobre carisma, números ou barulho. O exame real era sobre resistência, clareza mental e o domínio absoluto do tempo. Essas são virtudes que você lapidou no silêncio, longe dos olhares curiosos. Enquanto eles estavam ocupados demais atuando para uma plateia, você estava treinando. Enquanto eles perseguiam a aprovação externa, você afiava a sua paciência. Enquanto eles eram obcecados pela estética da vitória, você estava construindo a estrutura interna que a sustenta. Será que eles não perceberam que o verdadeiro desafio não é saber quem corre mais rápido nos primeiros metros, mas quem consegue manter a direção correta quando a multidão se cansa e vai embora? O que acontece quando as luzes se apagam e os aplausos deixam de ecoar? É nesse vazio que a verdade aparece. Por isso, o seu sucesso atual é algo tão perturbador para eles. Eles estão começando a se dar conta de que não julgaram apenas você de forma errada, mas julgaram a própria realidade. Eles apostaram todas as fichas em vitórias rápidas e explosões curtas de atenção, mas o prêmio maior sempre foi destinado àqueles que possuem resiliência. Eles confundiram o aquecimento com a maratona, e você, com a sua visão de longo alcance, estava se preparando para o percurso completo desde o primeiro dia. A sua clareza de propósito se transformou na sua bússola mais confiável. Você se recusou a desperdiçar a sua energia vital reagindo às provocações barulhentas deles ou tentando alcançar as métricas vazias que eles valorizam. Você manteve o foco no que realmente importa, deixando que as distrações e as intrigas se queimassem por conta própria, como uma chama que fica sem oxigênio. O seu senso de oportunidade se tornou a sua maior força. Você não se moveu simplesmente porque a massa gritava para você agir. Você agiu no momento exato, quando a conjuntura era perfeita. É por isso que os seus passos hoje têm um peso de autoridade, enquanto os deles se dispersam no nada. E essa é a ferida que eles não conseguem curar. A percepção de que, enquanto você estava quieto, você não estava atrás, você estava à frente. Você compreendeu o que realmente estava em jogo. Eles estavam errados sobre você e sobre o jogo inteiro. Agora que a prova terminou e os resultados estão expostos, a sua maestria serve como o veredito final. A persistência sempre vence o hype. A clareza sempre ofusca o barulho e o timing perfeito sempre derrota a velocidade impensada. Continuando nossa jornada, chegamos ao ponto de virada definitivo. O colapso deles não é um acidente.
É uma consequência matemática de terem ignorado a fundação. Como alguém pode esperar colher frutos de uma árvore cujas raízes são feitas de inveja e ilusão? Eles gastaram tanto tempo tentando plantar espinhos no seu caminho que esqueceram de cultivar o próprio jardim. E agora, ao olharem para o lado e verem você florescer de forma tão natural e sólida, o desespero se torna inevitável. Eles se perguntam: como alguém que não lutou nos termos deles pode ter vencido de forma tão esmagadora? Eles não entendem que a sua vitória não foi conquistada contra eles, mas sim apesar deles. Você venceu no momento em que decidiu que a opinião e as manobras deles não tinham poder para definir a sua identidade. Você já notou como a verdade tem uma frequência própria? Ela não precisa gritar para ser ouvida, ela simplesmente permanece lá, constante, enquanto a mentira precisa de manutenção constante para não desmoronar. Eles estão exaustos de manter o teatro, enquanto você está apenas começando a colher os frutos da sua autenticidade. O legado que você está construindo é feito de pedras pesadas e reais, enquanto o deles era feito de papelão pintado para parecer mármore. Quando a chuva da realidade caiu, o material deles se desfez, revelando a fragilidade que sempre esteve lá. Você, por outro lado, foi lavado por essa mesma chuva e agora brilha com uma nitidez que eles nunca conseguirão imitar. Siga firme nessa direção, pois o tempo da colheita apenas começou e o que é verdadeiro não tem data de validade. Chegamos ao fim de mais uma jornada de autodescoberta e poder silencioso, e o que fica claro é que o seu silêncio nunca foi ausência de ação, mas sim a mais alta forma de estratégia. Tudo o que vimos hoje nos leva a uma verdade incontestável. A sua calma atual é o pesadelo de quem vive do caos. Aquela mesma compostura que um dia eles ridicularizaram, chamando de fraqueza ou passividade, hoje se tornou a prova mais contundente contra eles. Enquanto você se mantinha firme, eles o chamavam de tímido ou medroso, simplesmente porque não conseguiam compreender uma força que não precisava gritar para existir. Mas agora, os resultados da sua estabilidade estão diante de todos, e aquela calma que antes era ignorada, hoje funciona como um espelho implacável. Eles olham para você e não conseguem evitar o reflexo do próprio pânico, da insegurança e do desmando que domina suas vidas. O que mais os apavora não é apenas o fato de você estar em paz, mas o fato de que essa paz é inabalável e enraizada em algo real. Não é um teatro, não é forçado, é fruto de preparação, autocontrole e uma confiança construída sobre substância verdadeira. Você não está lutando para manter aparências, você está simplesmente alinhado com o seu propósito. E quando alguém verdadeiramente alinhado se coloca ao lado de quem está apenas fingindo, a diferença se torna impossível de ignorar. A sua simples presença expõe a encenação deles sem que você precise abrir a boca. Eles confundem sua serenidade com deboche, porque o mundo deles é movido a barulho, drama e reações explosivas. Eles não entendem o que é o poder quando ele é silencioso, e muito menos o que é o sucesso quando ele dispensa validação. Sua calma não apenas os confunde, ela os condena. Cada vez que você se mantém firme sem vacilar, destaca o quão facilmente eles são abalados. Cada movimento seu, feito com certeza silenciosa, sublinha o desespero deles por atenção. Você se tornou o contraste vivo que torna as ilusões deles insustentáveis. O caos deles não era força, e a teatralidade nunca foi poder. Aquela quietude que um dia foi motivo de riso, hoje é reconhecida como maestria, e a maestria tem o dom de calar os críticos mais ferozes sem dizer uma única palavra. O golpe mais profundo para eles é perceber que você já sabia o final dessa história, enquanto eles ainda estavam escrevendo o prefácio. É por isso que o embaraço deles é tão cru agora. Eles investiram energia, tempo e uma bravata vazia em começos que você já tinha visto desmoronar em sua mente. Enquanto eles criavam aberturas elaboradas e ensaiavam discursos vitoriosos, você já tinha percorrido toda a trama e visto como ela terminaria. Você não estava apenas esperando ou torcendo, você estava consciente, e essa consciência te deu uma vantagem que a previdência proporciona. Você não desperdiçou tempo competindo na linha de partida, porque já sabia quem cruzaria a linha de chegada. Você viu as rachaduras nos planos deles e as fragilidades que eles ignoravam por conveniência. Eles confundiram sua contenção com apatia, achando que você era lento, quando na verdade você apenas não tinha interesse em correr em direção a um muro que sabia que iria cair.
Agora, o tempo finalmente alcançou a sua visão. As estruturas que eles construíram sobre a areia estão caindo exatamente onde você previu. As alianças que julgavam inquebráveis estão se despedaçando, e os planos dos quais riram por você não participar estão desabando sob o próprio peso. A sua ausência nos jogos deles agora é lida como sabedoria, não fraqueza. Eles não estavam apenas errados sobre você, estavam errados sobre tudo o que valorizavam. Acharam que o início barulhento garantia a vitória, mas começos sem clareza são apenas armadilhas decoradas. Sua lucidez se tornou o espelho que mostra o quanto eles desperdiçaram em histórias condenadas desde o princípio. No fim, nunca foi sobre sorte ou quem fazia a melhor performance, mas sobre substância. Enquanto eles dependiam de fantasias e aplausos, você dependia da resistência e da verdade. Cada insulto que você recebeu se transformou em combustível. Cada risada irônica se tornou um mapa, e cada atraso foi, na verdade, uma pedra de amolar para o seu caráter. Hoje, os resultados falam por si. O poder emprestado deles se desfez, e o barulho deu lugar ao silêncio. Enquanto isso, sua disciplina e sua visão permanecem mais fortes do que nunca. O que eles chamavam de arrogância, agora é visto como precisão. O que confundiram com estagnação, revelou-se refinamento. Você não precisou provar que eles estavam errados. Você só precisou existir tempo suficiente para que a verdade se revelasse. E ela se revelou. Você conhecia o fim antes do começo. E hoje, a história pertence inteiramente a você. Se essa mensagem tocou a sua alma e trouxe a clareza que você precisava, não guarde esse sentimento apenas para si. Faça parte deste movimento de despertar. Inscreva-se no canal agora mesmo para não perder as verdades que a maioria das pessoas tem medo de encarar. Deixe o seu like para mostrar que você valoriza a profundidade acima do barulho. Aproveite o espaço abaixo para comentar suas experiências e compartilhar seus pensamentos. Sua perspectiva pode ser a faísca que alguém precisa para finalmente enxergar o que está faltando. E claro, compartilhe este vídeo com quem precisa ser lembrado de que a paciência, a disciplina e a clareza sempre vencerão a dúvida e a falsidade. Junte-se a nós nesta conversa e ajude a espalhar a verdade. Que você continue caminhando com a certeza dos que veem além. Até a próxima.